Fala, Belos! Estamos começando mais um episódio do Fala Belo. Hoje, como todos os convidados muito especiais, é um cara que eu gosto demais. Um cara que há muitos e muitos anos está aí na luta e fazendo muito sucesso. Sempre no auge, sempre fazendo sucesso. Pela humildade dele, pelo talento, pelas características dele, pela simpatia que é em pessoa e pela musicalidade dele. É isso aí, eu tenho a honra de receber aqui hoje João Carlos, JC Sampa. E aí, Sampa? Beleza, tudo bem, Belo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Sampa, que legal receber você aqui. Obrigado. E há quanto tempo eu já estou esperando. Bom, Muito obrigado. Difícil se deslocar de onde a gente está, né? Ali eu tenho uma rotina, sou muito de rotina, né? Eu sempre falo isso. E eu tenho uma rotina e difícil eu quebrar essa rotina aí. Hoje em dia, né? Hoje em dia. Mas foi um prazer estar aqui. O Reco tinha me falado já, né? Nós temos um amigo em comum, que é o Reco, grande Reco. Bip. Meu amigo ali desde o começo dos anos 80. Mas é um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade aí. Pô, obrigado você pela presença. É sempre muito bacana receber você. Obrigado. Eu tive com você agora no dia 1º de maio, naquele evento da Nativa lá no campo de Bagatelle. Foi bacana, né? Lotado ali, né? A gente é uma festa a gente vai pela Nativa, né? Embora seja uma festa que envolva ali a questão dos sindicatos e tudo. Sim. A gente vai pela Rádio Nativa, porque a Rádio Nativa é uma parceira do Sampa Crio, sempre foi, né? A equipe toda lá, da Luciana, do Wagner, do pessoal lá, e eles sempre convidam, né? Embora a gente não seja um grupo atuante demais na programação deles, tem uma música agora que eles gostaram muito, começaram a tocar, e aí eles pediram. E eu tive grandes momentos com a gente. O Sampa Crio teve grandes momentos com a Nativa e a gente aceitou fazer ali. Mas foi bem bacana. Tava cheio, foi bonito. Pô, que legal. Foi muito legal mesmo. Eu fiquei no palco o tempo todo ali, até que no final chegou o Fernando Sorocaba aí para encerrar, mas foi muito bacana. Sampa, eu queria... Muita gente não sabe que o Sampa Crio começou em 87, final dos anos 80, né? Na verdade, 87, né? Eu começo ali formo o grupo, né? Na metade de 87, um 12 de junho, eu lembro como se fosse hoje, porque foi um dia dos namorados que eu estava solteiro só lá e falei, aí eu queria já ter, né? Aí eu chamei um amigo para fazer parte do grupo. Na verdade não era um grupo ainda, a gente colocou, eu já tive a ideia de colocar Sampa Crio porque tinha um grupo que chamava de funk, né? Um grupo de dança, na época do funk, aquele funk, original funk, né? E a gente tinha um grupo de dança que chamava The Brazos Funk. Eu sempre gostei de usar esses nomes. Uma vez que a influência vem de fora, né? E o grupo de dança chama o Funk do Brasil, né? Então, The Brazos Funk, né? Certo. E aí eu falei, não, agora vou fazer uma homenagem a São Paulo, né? E aí tem a música Sampa, né? Do Caetano ali, eu jutei esse nome Sampa, que é o apelido de São Paulo, para homenagear o grupo, e peguei o Crew do To Love Crew. Na verdade é Crew, né? Crew, tripulação. E aí falei, tripulação de São Paulo, né? E aí não era uma tripulação no começo, logicamente foi se formando o grupo, mas eu sabia que ia virar um grupo maior e hoje somos uma Crio mesmo. Aí o pessoal fala assim, pô, mas basicamente hoje a Crio é você, o Júnior e o André, porque uma vez que o Ricardo está afastado, mas embora faça parte do grupo, né, pela questão daquele acidente. Sim. Mas é uma Crio porque tem a banda, a gente considera todo mundo um grupo, né? Então você tem ali a banda, tem o hold, tem o produtor, família, né? tem a família. Então a família que trabalha junto, então... É uma Crio mesmo. E você, Sampa, você sempre foi muito eclético com música, né? Você gostava de discoteca, sim, mas você era meio fã da Jovem Guarda também, né? Eu sou, na verdade, eu não tenho um estilo definido para música que eu mais tenho aqueles estilos, é claro, que a gente gosta mais de música, de ouvir, né? E que eu ouço sempre no carro, mas eu sempre fui pela música e não pelo estilo, né? Então, se a música é boa e ela é um rock, eu gosto, eu ouço. Se ela for um heavy metal, uma música punk, se ela for totalmente oposto àquilo que eu faço, a música sendo boa eu ouço e eu gosto de ouvir, eu passo a ouvir. Mesmo as atuais aí que chegam, que eu acho diferenciadas, eu ouço. Então eu sempre fui muito pela música, por isso que eu sou tão eclético, né? Então na verdade eu sou muito livre de ficar preso. Agora tem aquele estilo que eu mais gosto, que é o funk dos anos 80, a disco music. Aí você pegando aí pela música brasileira, eu gosto de Clube da Esquina, né? Aquele movimento eu achei muito bacana, o musical muito bacana, muito bom. A Jovem Guarda foi outro movimento, tinha muito movimento, né? Sim. Hoje você não tem tanto essa questão do movimento, né? Você não tem uma música voltada para um movimento musical, como foi a Jovem Guarda, por exemplo, Sim. né?
Então você tem ali as músicas do Clube da Esquina, que foi outro movimento musical muito bom, liderado por Milton Nascimento, né? E liderado pelo Roberto Carlos ali, né? Você teve a Jovem Guarda, onde eu destaco ali Renato Seblucaps como um dos que eu mais gosto, além do Roberto. E você tem vários estilos que eu gosto, então assim, eu não tenho não fico preso, né? E tem também o próprio amor, você pega assim, o Dalva de Oliveira, ela não faz parte de um movimento. Sim. A Dalva de Oliveira foi muito eclética cantando, e eu sou fanático, né? A ponto de isso que eu ia ter te feito a perguntar. tatuagem com o rosto dela, né? Isso que Aliás, eu ia a te gente fez um perguntar. trabalho já, né, sobre isso, né? Eu fui até a sua casa, nós gravamos uma entrevista uma vez, uma homenagem para Dalva de Oliveira, né? Foi. E eu fiquei impressionado o quanto você é fanático em Dalva de Oliveira. Você tem uma tatuagem, né? Aí a voz tenho, é muito importante para mim a Dalva de Oliveira, desde criança, né? Desde... Eu me lembro que a primeira vez que eu me dei conta de que realmente era uma cantora que eu gostava, eu tinha 6 anos. Puxa vida, tão jovem. Eu tenho lembranças dela muito remotas, assim. Embora eu ouvisse outros cantores na mesma época, nenhuma me prendia tanto como a Dalva de Oliveira, né? Então, e tocava muito no rádio. Você acredita que pode ser uma coisa espiritual? Eu acredito. Porque eu entrevistei outras pessoas fazendo homenagens a artistas, mas o que mais me chocou, eu acho que o Altemar Dutra, filho, pelo pai dele, mas aí era pai e filho. Nossa, mas eu adoro também né? o Altemar Dutra. Gosto muito. Mas, inclusive, no nosso canal lá, a entrevista com o Altemar Dutra é fantástica. Mas, assim, o que eu vi, a admiração que eu vi que você tem pela Dalva de Oliveira, o respeito que você tem, sabe, é uma coisa que chama muita atenção. Transcende. Na verdade, assim, é o que acontece. A voz dela me arrepia, cara, até hoje. Ela cantando, né? Numa época que você não tinha negócio de afinação de voz, aqueles negócios que afina a voz aí. As bandas eram verdadeiras orquestras tocando, você não tinha, como hoje, sintetizadores que imitam qualquer som. Hoje em dia não precisa nem de sintetizador, né? A IA está fazendo tudo, a inteligência artificial. Na verdade, você tinha ali músicos fabulosos, arranjadores fabulosos e uma cantora fabulosa, né? Com a voz realmente fora do comum, né? A ponto de ter sido reverenciada pela rainha da Inglaterra, né? Ela foi recebida lá e aplaudida pela rainha. Ela foi fazer uma apresentação especialmente para a rainha. Inclusive, ela, naquela época lá, ela arrastava multidões e quando ela volta para o Brasil, o porto estava totalmente tomado de gente para receber ela. Ela voltou de navio, não sei se ela chegou aí de navio também, mas ela voltou de navio. E foi impressionante, era impressionante o que a Dalva de Oliveira, e a comoção, inclusive depois do enterro dela, né? Ali, que foi ruas tomadas, né? Você não vê mais hoje isso, né? Com os artistas, né? Essa adoração a ponto de chegar a esse ponto, né? Por um artista. Não tem mais, né? É difícil hoje em dia acontecer. Não tem, isso, né? Eu acho que o último grande foi a Elis Regina, que também teve essa Sim. comoção, que eu me lembro bem. Eu morava na Avenida Paulista, cheguei a ver o cortejo dela saindo, que ela foi no Teatro Bandeirantes, que teve ali para o público, né, se despedir dela, o velório, e aí o velório dela passa pela Brigadeiro, e de onde eu moro, esticando um pouquinho, dá para ver, porque eu morava em frente à Paulista, né? E também do Ayrton Senna, né? Que o Ayrton Senna foi outro que também, né? Você viu essa comoção realmente a nível de multidões na rua. O último que teve essa comoção toda, eu acredito. Porque foi sabe ele. por que eu digo isso? Foi porque eu sempre falei que quando o Silvio Santos, Roberto Carlos e Pelé morresse, ia parar o Brasil. Ia parar o Brasil, e eu ficava assustado como seria. Pelé foi, mas teve aquela comoção. O que acontece, isso aí tem a ver com esse momento, né? Do imediatismo de tudo. As pessoas não perderam a noção da importância de algumas pessoas que vão, né? A gente também está falando de pessoas aí, não no caso da Dalva de Oliveira, que morreu com mais de 70 anos, na verdade ela faleceu com 72 anos, foi precoce ainda. Sim. Mas no caso da Elis Regina foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa e comoveu realmente. E no caso do Ayrton Senna também pelo acidente, né? Inclusive o Ayrton Senna, quando ele ganhar aquele campeonato, o último campeonato dele, ele passou pela Avenida Paulista, passou embaixo onde eu morava, assim, eu estava vendo lá de cima, o pessoal você ainda morava ali? Jogava papéis, ainda morava, cheguei a ver ele ali. Foi a única vez que eu vi pessoalmente, assim, eu morava ali, né? E aí tem essas questões da partida prematura que comove, que sempre, como aconteceu agora com Marília Mendonça, mas ainda assim não é a mesma coisa, porque esse pessoal aí mais novo, eles não têm ideia, cara, eles não valorizam nada. É isso
tudo muito imediatista, é tudo muito passageiro. Então, como essa galera aí não tá assim, sabe, meu, é tudo, não consegue parar para ouvir uma música de 3 minutos, 4 minutos. 4 minutos é muito. Tá tudo assim, essa questão. Eu não vou ocupar a internet, logicamente, porque a internet ela traz mais benefício do que malefício. Depende do que você busca, né? O mal busca o mal. Então depende do que você está buscando lá. Se você busca o bem, você vai encontrar coisas boas na internet também. Facilitou a vida. A tecnologia sempre facilita a vida das pessoas, ela sabendo tirar proveito, e depende muito da própria índole dela, né? Para buscar isso, né? Mas o que tem hoje é isso, cara. O pessoal fica ali, não tem paciência para ouvir um minuto de diálogo ali. Sabe o que eu percebo? Que antigamente, no nosso tempo, a gente respeitava e tinha interesse em conhecer a história do passado de alguém, sabe? Falar, poxa, fulano fez sucesso com isso, aquele jogador de futebol era assim, aquele cantor era assim. Só que hoje em dia ninguém quer saber de história, a molecada não sabe. É assim, a valorização da referência, né? As pessoas não têm mais respeito por nada, cara. Essa molecada aí não tem respeito por nada. Não respeita nada. Não respeita nem o próprio pai, a própria mãe. Muitos deles não valorizam nada. Eles acham que tudo é uma obrigação para eles. Tudo tem que ser dado. Tudo tem que ser de mão beijada. Aí eu vi aí, cara, absurdo isso, a morte do Silvio Santos, né? Quem tem ideia de quem foi Silvio Santos? Poxa. Silvio Santos, cara que contribuiu muito em tudo, cara. Gerou empregos. Era bilionário, mas ele começou ali como camelô, cara. Sim. Todo mundo sabe a história dele. Ele não roubou para chegar onde ele chegou. Ele batalhou. Então ele é referência em vitória, como um homem vitorioso que mudou a própria vida. E ele fala coisas, que se você pegar as coisas que ele falava, quando ele parava para fazer algumas reflexões do programa dele, que se os jovens pegassem para ouvir aquilo, eles iam evoluir muito. Né, com relação, inclusive, à questão política, né, como ele fala, né, não me interessa o que está no regime, eu vou vencer de qualquer jeito. Ele falava, se for comunismo, eu vou vencer, vou ser rico como comunista, com um governo comunista. Se for de direita, eu vou vencer com o de direita. Ele tinha essa visão que muitos não têm, né? Ele fala assim, ele sabia o que ele era. Qual é a regra para ser vitorioso? Agora tem essa restrição, tem essa... Não é fácil, né, você pensar isso. Mas você parando para ver, mas esse cara é um vitorioso, ele passou por várias fases, cara, desde que ele começou, ele passou por várias transformações na política do Brasil, e ele nunca abriu mão do Brasil, embora ele tivesse cidadania mundial aí, para estar em qualquer lugar do mundo investindo. Verdade. Ele nunca abriu mão do Brasil, e ele venceu em todas as fases. Claro, altos e baixos existem. Então, as pessoas não têm ideia de quem foi o Silvio Santos. E ele era um cara para ter realmente isso que você falou. Era para ter sido uma comoção, uma coisa... internacional. Fora do comum, de parar ruas, né? Para seguir ali, para se despedir. Não, eu vi muita gente ridicularizando. São pessoas pobres de espírito, sem a menor noção de nada. Elas não têm noção de nada, elas estão no mundo por estar, elas não têm nem objetivo, essas pessoas. Por isso que tantos têm ansiedade, depressão, têm problemas de autoestima, têm problemas emocionais, porque não respeitam a história de ninguém. E aí chega um momento que ela não se dá nem o respeito, né? Exatamente. Na verdade, chega um momento, ela já não se dá o respeito. Então, é isso que está acontecendo. Não é todo jovem, a gente não pode generalizar, de jeito nenhum. Mas existe uma geração realmente que se perdeu aí, mas a culpa não é deles também, não dá para culpar totalmente eles, né? Sim, o cara precisa ter muita força. São gerações que foram mudando e deu no que deu. Só que assim, você tem que, como o Silvio Santos falou, você tem que aprender a conviver com tudo. E por mais dificuldade que tenha, você tem que vencer. Eu acho que é assim, cara. Eu acho que esse é uma das maiores lições que ele deixou, foi quando ele falou isso. Falou, não interessa o que está aí. O que está? A regra é essa? Beleza, eu vou vencer com essa regra. Vencer. É isso aí. Entendeu? Não que você tenha que aceitar. Aí fica parecendo que ele aceitava tudo. Não é que ele aceitava. Ele estava falando sobre vitória, sobre vencer a qualquer custo. Né? Você sempre nunca desistiu de vencer. E ele foi um cara vitorioso, ninguém pode falar. E esse tipo de gente não é reverenciada, cara. Eu vejo aí o pessoal hoje com chacota com Roberto Carlos, cara. Quem é essa geração? Quem são essas pessoas? De onde elas vieram para poder querer sacanear Roberto Carlos? E fica inventando, não sabe de nada, e fica inventando história do que ele fez, do que ele não fez, e um conta uma coisa, outro conta. Outro dia eu vi aí uma página que quis colocar Roberto Carlos, como se Roberto Carlos tivesse ridicularizado Luiz Gonzaga, o que é uma enorme... Isso aí só pode ser... Não tem cabimento isso. Porque ele chamou... Uma vez Roberto Carlos chamou o Luiz Gonzaga de quadrado.
que era quadrado na época? Uma pessoa muito conservadora, muito certinha e tal. Não sei se ele falou isso mesmo ou não, mas o Roberto Carlos ele é um cara que você viveu a vida dele, você nunca viu ele envolvido nessas polêmicas, cara. Entendeu? E aí o pessoal começou a querer zoar o cara, porque hoje em dia ele tá um pouco sem paciência mesmo, né? Sim, sim. Eu acho que isso tem a ver com a idade também e tal, né? Ele ama o que ele faz, ele ama a vida. E as pessoas quererem zoar Roberto Carlos. Quem é que é qualquer um desses hoje em dia para falar de um cara com legado de Roberto Carlos? Quer dizer, é mais um cara que vai falecer e vai passar batido. Sim. A Pelé ainda teve, né, da mídia, um grande respeito, mas Pelé deixou umas coisas aí, umas coisas que poderia até ter manchado um pouco a questão da filha dele, por exemplo, ali. Embora no final ficou claro que ele se arrependeu, pediu desculpa, inclusive trouxe os netos, filhos dela, né, ali em Santos. Então tem toda essa questão, mas aí o Pelé, e ainda assim você não viu, eu achei pouco ainda para o que foi o Pelé. Eu também achei pouco. Então assim, hoje em dia você não tem mais isso, né? A gente cresceu, pelo menos eu, da minha geração, tendo essa reverência. Eu lembro que eu chorei bastante quando faleceu a Elis Regina, cara. Eu chorava muito, cara. Eu tive com a filha dela aí. A gente foi fazer um programa lá com o Serginho Grossman. A gente fez, no ano passado, 2 programas do Serginho Grossman, né? 2 daqueles programas dele. Um foi uma reverência, uma homenagem aos anos 90. E a outra foi em homenagem ao Paralamas do Sucesso, que a gente gravou uma música deles e o Herbert Viana gostou muito da versão e convidou o Sampa Crio. E a gente foi 6 meses depois, que não é normal você ir 2 vezes no ano no mesmo programa ali, né? E a gente foi. E eu lembro que eu encontrei a filha da Elis Regina, eu me emocionei, cara. Só porque era a filha da Elis Regina. E ela é talentosa, né? Ela é talentosa também, ela é muito talentosa, mas eu me emocionei de ver, porque a Elis Regina, para mim, era também outra grande cantora, né? Assim como ela... Não, claro, a nível de fã da representatividade, para mim, ainda fico Dalva de Oliveira, mas não tem menos importância, tanto ela como a Maria. Eu lembro agora, Gal Costa faleceu, cara. Pouco se falou da Gal Costa. E olha que a Gal Costa pouco se falou da Gal Costa, o tamanho da Gal Costa para a música brasileira, uma das maiores aí, a gente tem poucas restando aí. Assim, hoje em dia tá assim, cara, mas a gente tem que saber que comigo não vai ser diferente, com outros não vão ser diferentes, né? Porque vai ser cada vez pior até, né? Mas será que essas pessoas que não têm referência nenhuma, que não querem ter referência, que não estão nem aí para, não respeitam ninguém, será que elas vão ter tempo de vida útil na mídia? Não vai ter, tem por causa da internet. Né? Porque a internet... Eu não estou falando nem da questão do pessoal de mídia, né? Dos artistas de um modo geral, porque esses aí também, o que tem hoje? Comparando com aquela safra dos anos 70, dos anos 60, dos anos 70 até 80. O que tem hoje? O que restou? É o que tem, cara. Dos anos 90, próprios anos 90, que já começa a cair bastante, embora tenha uma reverência muito grande aos anos 90. Sim. Quem reverencia os anos 90, se tivesse vivido os anos 80, não ia saber a diferença. De como foi uma decadência já. Verdade, musical. Já dos 2000, e olha então, que eu estou inserido nos anos 90. Mas já que eu falando com gosto de quem curtiu anos 70 especialmente, né? Que peguei anos 60 ainda na minha infância. Anos 70 vivi intensamente musicalmente, embora não tinha internet, a gente tinha rádio, tinha TV, tinha tudo ali. E nos anos 80 já realmente com rádio, né? E aí começando a chegar um pouco mais de opções de mídia. Quando você vai para os anos 90, você já percebe uma diferença enorme até chegar aos anos 2000 que temos hoje. Que temos coisa, hoje. Né? Então, o negócio caminha por um lado complicado. Por exemplo, hoje em dia, a inteligência artificial entrando com tudo aí, né? Na música, inclusive. Que coisa, né? Aí, tem que saber tirar proveito. É o que eu falo. Você não pode se dar por derrotado. Tudo que vem para ajudar. Se você souber tirar proveito, mesmo dessa questão da inteligência artificial, acho que ela vai ajudar muitos compositores, letristas, inclusive. Mas tem que saber tirar o proveito disso, né? E saber que isso não pode deixar substituir o teu próprio talento, né? Sim. Mas hoje está uma coisa que é incrível, cara. Quando nos anos 2000 surgiu tava surgindo o MP3, começando a surgir o MP3. Eu lembro, a gente foi fazer um show lá no Maracanãzinho, para uma rádio lá. Era um show muito grande no Maracanãzinho. E tava, inclusive, nesse dia estava o Romário, tinha uns artistas, muitos artistas lá. E eu lembro que foi o último show que o Belo fez com o Soeto ali, no começo dos anos 2000.
Fala Belo! O Belo, exatamente. Traz o Belo aí, o Belo falando com o Belo. Belo. Nosso, Belo é nosso. Aí, eu lembro que o Belo até falou pra gente, ó, isso aqui, nem os caras acho que sabiam. Ele falou, último show meu, ele sempre gostou muito de Sampa Crio, conversava muito comigo, o último show com o Soeto e tal. Mas o que marcou muito naquela época não foi nem isso, foi a questão de eu estar indo no avião e estava indo comigo um dos componentes ali, um dos integrantes do grupo, na época, era o grupo do produtor do Belo, inclusive, cara. Foi um dos maiores produtores de álbuns do Belo, um dos maiores produtores do Brasil, que eu esqueci o nome agora, é o baixista, muito, muito conhecido. E tinha aquele grupo, Que Loucura, né? Que loucura. Que Loucura. E eu não sei se era o Picolé ou se era um outro que estava indo comigo do grupo, do meu lado, no avião. Ele também estava indo, voltando. Sim. Ele já tinha vindo para São Paulo fazer um evento, estava voltando para o Rio de Janeiro para fazer o mesmo evento. E a gente estava conversando, e aí eu estava naquela época você entrava no avião, e todo mundo podia passar, na medida que você fosse entrando, você pegava um jornal para ir lendo. Sim. Então, naquela época, tinha o Estado de São Paulo, né? Também, né? E o jornal você passava e pegava e depois largava ali, cara, pra você ver como que era o avião, né? Além de você ir daqui pro Rio de Janeiro, tinha quase que uma janta, né? É. Hoje em dia você pega um saquinho de qualquer coisa ali para besteira também, uma viagem de 1 hora. Mas, de qualquer maneira, a diferença era muito grande quando você pegava um avião naquela época. Sim. E aí eu peguei o jornal e aí eu vinha lendo sobre o Napster. Lembra do Napster? Era onde você baixava os MP3. Era uma das alternativas ali. O Napster fez muito sucesso. E eu estava vendo como ia funcionar essa questão de MP3, né? Eu já estava começando a me ligar nisso. E a gente estava na época de CD, né, ainda. Já não era nem vinil mais, já era CD. Já era CD. O vinil já tinha ficado para trás. E aí eu falei para ele assim, aí eu já estava... A matéria era muito grande, eu tinha lido a matéria. Eu falei, cara, isso aqui vai acabar com o CD, cara. Vai vir para acabar com o CD. Eu não sei como é que vai ficar a questão da música daqui para frente. Olha isso aqui, MP3, cara, música comprimida. Você vai poder baixar a música, inclusive vai pegar a música, já tem locais cedendo essa música sem você pagar nada por ela. O mercado vai ter que se adequar a isso, né? Porque o mercado não teve tempo nem de assimilar a questão do CD direito e já está mudando, cara. Já está mudando. Porque o vinil ficou muito tempo até vir o CD. Ficou muito tempo. Muito tempo. Anos, né? Porque, uns ficou décadas, ficou mais de 30 anos se bobear. É claro que foi mudando, formato, estéreo e tal. Tem a galeria do vinil ali na 24 de maio ainda, né? Você conhece? Tem muitos ali. Bacana, né? Ainda tem o vinil, tem alta, né? De novo, mas agora é outro papo, né? Mas aí o CD ele vem, e o CD para mim foi melhor que o vinil até. Sinceramente, eu gostava muito de vinil, mas o CD foi prático, mudar faixa e tal. Isso era ruim para ouvir no Walkman, né? Que pulava. Mas ouvir no carro também não era muito bom não, porque pulava muito, né? Pulava, mas assim, a nível de você ter em casa, tanto que eu tenho muito CD ainda. Muito, eu tenho um armário de CD ainda. Eu vi. Vinil eu tenho bem menos. Eu lembro. Vinil eu tenho bem menos. Agora, de qualquer forma, quando chegou o MP3, eu achei ótimo também. E ele falou, isso aí vai ser ruim pra caramba pro mercado e tal, mas eu acho que não vai substituir CD. Ele duvidou. Falei, isso aqui vai acabar com o mercado de CD. Vai acabar. Se isso aqui pegar, ninguém vai querer mais saber de CD, porque vai sair os players. Já estavam falando, na matéria já falava qual era o plano. Não passou tanto tempo, o que a gente tem hoje? Nem MP3, né? Não tem mais MP3. Embora eu ainda sou adepto do MP3. O CD também ficou para trás, mas eu sou muito adepto do MP3. Tanto é que eu tenho um iPod, onde eu seleciono as minhas músicas, eu não ouço Spotify, eu não assino nada disso. Eu tenho uns que até são de graça para mim, como a Amazon. Para mim é de graça, tá lá. Mas eu nunca acessei. Até eles ficam cobrando que eu acesse. Eu não acesso. Eu prefiro pegar minhas músicas e colocar dentro de um iPod. Sim. Inclusive, quando a gente sofreu um acidente, o iPod ele dobrou assim o que eu tinha. Certo. Aí eu conseguir comprar um e eu tô a fim de comprar mais um para guardar. Porque eu adoro poder eu mesmo selecionar minhas músicas. Eu tenho muita música que não tem nenhum desses streams aí. Não tem nenhum. Não tenho. Eu tenho na época do funk mesmo, né? Do funk. Eu digo funk, original funk, né? O pessoal sabe qual funk eu tô falando aí. Quem manja. Anos 80, né? Entendeu? Dos anos 80. Então, e músicas da Disco Music também, que você não encontra lá, que eu gosto muito. Então, assim, eu consigo reunir. Eu tenho pasta só com Dalva de Oliveira, pasta só com... É um MP3 que tem 128 gigas. Então, eu coloco tudo ali, eu ouço no carro. Hoje eu venho ouvindo no carro, coloco lá, Bluetooth lá. É o que eu quero, entendeu? Mas a maioria não tá nem nessa ainda. MP3 já é coisa de velho. Já é coisa de velho. E quando eu falo que eu tenho um iPod, tem gente que ri da minha cara, cara. É tão velho que você fala iPod pra molecada, eles não sabem o que é o iPod. Porque hoje, mesmo no celular, ninguém pega o MP3 para ficar pondo dentro, arquivo, ocupando espaço. A pessoa já ouve direto do Spotify, essas coisas, né?
Então você vê que é o avanço da música. E agora, cara, chega o IA. O que que eu... Aí não sou nenhum mago de nada, aí não foi nem questão de informação. Eu já estou deduzindo pela experiência. Porque o MP3 ficou um pouquinho mais que o CD. Tá. Se você pegar dos anos 2000, tá. Mas com esse advento do IA, o que vai acontecer? Eu estava comentando com o grupo isso aí. O cara não vai nem ouvir a música. Isso beneficia muito grupos como Sampa Crio, o próprio Belo, Raça Negra. Os anos 90 ali vão ser muito beneficiados nisso. E outros, né? Que tem um legado musical ali que marcou época, né? Que marcou gerações. Mas o que vai acontecer daqui para frente? As pessoas ainda vão... Isso vai valorizar muita gente, porque a gente realmente, com nossas músicas, nós temos um legado de fãs que vão para reviver a infância, para reviver a juventude, para reviver lembranças e tal. Mas daqui para frente, cada um vai ter seu próprio repertório. Porque o cara vai lá pedir, ele vai contar a história dele pro IA, o IA vai fazer uma música que é a história dele, no estilo que ele quer, com a voz que ele quer, bem cantado, até com a voz dele afinada. E ele vai criar uma playlist que conta todas as histórias que ele quiser ali, meu. Que loucura isso, né, Sampa? Ele não vai precisar mais ficar ouvindo a música do... Mas será que isso vai ter emoção? Isso é ruim pro novo artista. Sim. Que chega agora. Porque ele vai chegar com a música dele, mas quem é artista também vai poder fazer a própria música. Mas da o própria artista, história. o cantor, o artista, ele interpreta, ele emociona. Depende, Isso hoje não em vai dia... ter. É que hoje em dia não se Eles tem tão essa pouco- referência, ninguém quer mais. Tá difícil, cara. Tem bons cantores surgindo, tem sempre gente que tem voz afinada surgindo, tem muita gente boa aí. Mas é mais oportunidade para essas pessoas criarem um legado que vai marcar uma geração, como aconteceu nos anos 90. Eu vejo isso com muito mais dificuldade hoje. Muito mais dificuldade. Porque você fazer o que foi feito nos anos 90 não é somente o que a gente fez, musicalmente falando, mas é o espaço que a gente teve que praticamente todo mundo era obrigado a ficar naquilo. Era o rádio e a TV. Quando entra a internet, aí esse espaço é um espaço a mais. Quando essa internet cresce, isso já começa a pulverizar. A força de tudo isso aí. Sim. E hoje em dia a internet manda em tudo. Então na internet eu não sou obrigado a ficar preso a uma situação. Eu posso ouvir de tudo que eu quiser, toda hora uma coisa nova, eu posso buscar tal. Mas o IA abre outro precedente. O IA dá a oportunidade de você ter a sua própria música, contando a sua própria história, realmente aquilo que você está sentindo no dia. Uma história que você viu engraçada na rua pode virar uma música. Mas e você com a sua própria voz, você consegue? consegue com a própria voz, Com a cara. própria voz. Com a Porque outro própria dia voz. eu fui procurar. Eu consigo com a pra minha fazer. própria voz e se eu quiser com a sua voz, eu também consigo. Também consegue. Eu só preciso ter um pedaço da Um sua voz, eu pedacinho da consigo voz. fazer você cantar. Eu tenho um trabalho social que eu faço no Glicério e eu queria fazer a música de um garoto crescendo no Glicério e mostrando que o caminho não é o caminho do crime. Você é o conta caminho essa do história bem. pro IA, o Eu IA fiz faz a isso. letra Ele e fez ele faz a letra. música. Eu não gostei na versão rap. Aí eu passei pro samba. Ficou razoável. Aí eu passei pro sertanejo. Não gostei Mas também. aí depende do prompt, né? Tem essa questão do prompt. Isso vai evoluir mais ainda. Mas eu achei fantástico. Eu tô eu fiz falando, em menos de um isso minuto. aí tá é um embrião ainda. Embora já tenha uns 2 anos aí funcionando, e eu acho que tem muita gente que você ouve muita música aí que foi tirada desse benefício, que soube utilizar isso aí, né? Então, assim, pro cantor, pro próprio produtor, ele vai saber tirar proveito disso para, junto com o IA, tornar a coisa melhor ainda. Mas eu estou dizendo que, de um modo geral, com a evolução que está tendo, a própria pessoa vai ter o repertório próprio dela, como ela quer, sem precisar depender. Então, é mais uma pulverização. Para o novo artista que quer criar... Qual é o artista hoje que você tem aí criando uma coisa que daqui a 20 anos você vai estar, nossa, que saudade do tempo. Você vai lembrar de quem? Hoje. Da Anitta? Difícil, né? Eu falo Luan Santana. Ou talvez é que o Luan Santana... Não, mas o Luan Santana já vem de antes. Já né? vem- já já vem ainda de mais pegou a tempo, rabeira. E é um cara talentoso, sem Eu dúvida. acho Mas muito talentoso. eu tô falando assim... Eu tô falando de um artista que vai surgir Talvez hoje. o Eu tô Vitor falando de quem Clay. vai começar agora. Não desses que já Sim. estão aí, como Jorge Mateus, por exemplo. É um dos últimos aí. Talvez Sim, tenha criado sim. um legado aí. A própria Marília Mendonça conseguiu isso rapidamente. Talvez esses ainda consigam segurar um público que daqui a 20 anos vai estar morrendo de saudade. É. Mas não vai ser a mesma saudade que vai sentir que se sente que essa geração, uma geração mais madura hoje, sente de Chitão de Chororó. Não tinha Pode mais. esquecer, não vai ser a mesma coisa nunca. É, Nem de Leandro Leonardo, verdade. um exemplo.
Então, eu sinto dessa forma. E eu, por exemplo, eu ouço música nova, cara. Difícil ouvir uma música nova. O que você acha do funk hoje em dia? O que você acha dessa molecada? Primeiro que, assim, né? Funk. Eu sempre costumo dizer assim, funk. Quando a gente fala funk, pra quem é da velha guarda, vamos dizer assim como eu, é uma coisa que soa chato, porque o funk é uma música muito bem feita, cara. Ela tem um arranjo, ela tem uma banda por trás, ela tem um cantor magnífico, James Brown quase seria uma sempre. Não, referência? James Brown mas o soul, né? James Brown é uma referência para tudo, mas Sim. eu tô falando do funk mesmo, como se concebe o funk. Eu vim ouvindo agora uma pasta que eu tenho com mais de 200 músicas, uma pasta que eu intitulei de Rare Funk, funk raro. São os funks que nem na minha época eu ouvia. Mas eu ouço como se eu estivesse vivendo na época, porque é a mesma atmosfera e são bandas da época mesmo que fizeram funk naquela época. Funk, o verdadeiro funk. Quando a gente parte para esse funk que você tem hoje, do MC, ele é uma raiz. Porque o funk é uma árvore, né? Você tem várias vertentes dentro do próprio funk. Porém, não dá, né, cara? Para mim não dá. Não dá. Eu acho que tem talentos, porque eu não posso falar, até porque eu fiz muito funk também, no começo. Você tem caras talentosos ali. Mesmo esses que fazem uma coisa mais de apologia e tal. Eu acredito que ali tem talento. Será que eles fazem isso, mesmo esse talentoso, faz isso em busca do sucesso já? Por isso que ele sabe que também, que né? é o que pede, Dá dinheiro, o a molecada mercado quer pede. isso, aí A molecada é a quer demanda, né? Incrível, A oferta né? e a procura, mas tem talento, os caras têm talento, cara. Você também não vai conseguir fazer. Ninguém não tem como, cara, negar que a Anitta tem talento, Não, que a tem Ludmilla talento, tem claro, talento. tem Você não tem como talento. negar isso. Eu tô falando de legado, né? Eu não sei acho que são as como que as opções que pessoas eles vão seguem. parar para ouvir isso daqui a 20 anos com saudade. Pelos próprios tempos que nós vivemos. Sim. Agora, a molecada tá ouvindo isso, cara. Eu não sei como é que ela vai amadurecer com as ideias que essas músicas passam e sentir saudade, porque elas têm que evoluir, de alguma forma. Ou elas vão virar zumbi no mundo. É. Como que essas músicas estão contribuindo? De que forma essas músicas estão contribuindo na questão do conteúdo delas? Não contribui Então nada. é muito Contribui pro nisso. lado negativo. É muito nisso. Agora, você tem ali letras de MCs que realmente são boas, cara. Se você pegar de um certo ponto, né? Você não posso jogar o trabalho inteiro por uma ou duas músicas que eu ouvi Sim. que não. E meu ponto de vista já é muito crítico. A molecada não tem essa visão crítica. Ela, para Assim, ele eu é acho que a aquilo. gente não está criticando aqui os novos artistas. Né? Não, Nós é somos criticar. de É a épocas realidade, cara. diferentes, né? É a realidade do mercado. Sim. Eu estou falando assim, nós temos hoje uma reverência muito enorme aos anos 90. Existe realmente um movimento dos anos 90 muito forte, noventista. Esse movimento, em breve, será dos anos 2000. E vai ter muita coisa boa nos anos 2000 ainda. O problema é a partir daí, né? De 2010 para cá. De 2015 para cá, 2000, já começa, cara. Uma geração que não conseguiu estabelecer nada. Eu acho que a última grande foi realmente a Marília Mendonça, que infelizmente partiu muito cedo. Ainda assim, é uma música muito dançante, de tal, mas não tem uma coisa... Não é como você pegar aquele movimento do pagode, né? Que teve um monte de gente fazendo uma coisa bacana ali, Eu né? amo Do próprio samba, sertanejo, pagode, né? eu amo. Então, assim, eu não sei, cara. Eu posso estar equivocado? Posso. Mas eu não sei como que as pessoas vão lembrar da música que está sendo feita. E aí, para o artista que está surgindo em meio a essa questão do IA, aí se complica mais ainda, né? Se complica muito. Porque hoje você não sabe quem está cantando. Se é um computador, se é ele, quem fez, quem não fez, se tem alma ali. Qual a alma que tá. Porque você pegar uma coisa e transformar, o IA dá uma sugestão de uma música, aí você, como você falou, você não gostou muito. Você sendo músico, você vai pegar aquilo que você não gostou muito e mudar um acorde, mudar uma parte da letra, você vai trazer. Você vai aproveitar aquilo de alguma forma você vai pegar aquilo que o IA fez. Mas e quem não é? E a tendência é quem não é cada vez mais ter esse próprio repertório, entendeu? E não tá nem esquentando. Pô, ele tá pegando a música dele e está de graça aí. Mas não está esquentando porque o público que consome não está esquentando também. Tá esquentando com nada, entendeu? Então, assim, hoje em dia tudo... Agora, assim, existe uma coisa aí dessa molecada aí que tá aí, que eles são muito ligeiros, eles são muito adaptados, já nascem meio ao computador, já nascem meio robotizado, vamos dizer assim, e eles conseguem tirar proveito para ganhar dinheiro muito mais do que a minha geração fez, né? Que eu mesmo fiz. Né? Eles ganham dinheiro com isso aí. 2 anos não ganhou dinheiro com isso. Eles têm uma noção de marketing, de como que ganha dinheiro
com isso, tirar proveito tudo. disso. E é por isso que a coisa é imediatista. Entendeu? É. Não tem tempo para parar para ouvir uma música e curtir ela inteira, entender aquela letra e trazer, pô, sentir o arranjo, que tem uma corda, que tem um baixo que está fazendo uma coisa diferente, que tem um detalhe. Esse público não tem essa questão que eu sinto. Eu digo, não vou dizer todos, porque sempre tem os que se destacam entre essa galera aí. Mas quando você fala de uma maioria, você está falando de uma geração que vai crescer sem essa referência de valorizar, assim como não valoriza a vida daqueles que construíram. Eles acham que tudo nasceu pronto, cara. Tudo foi pronto. Foi, triste isso, né? Que nós temos ainda a obrigação de dar para eles isso de mão beijada. Ninguém quer correr mais atrás, né? Essa questão toda do assistencialismo exacerbado. Então tá um mundo diferente. É como o Silvio Santos falou, você tem que saber vencer nele. Aprender a vencer nesse mundo. E para a música não é diferente, é um desafio para o músico, porque o músico também perde espaço nessa brincadeira toda, os estúdios também vão perder muito espaço nisso, porque você sai com a música pronta, você viu. Sim. Tudo pronto e outra, você ainda é sua, você ainda pode Você pode sua. usar. Por exemplo, Assim, tem músicas que eu uso para ter um BGzinho só e aí tem direitos autorais. Se eu criar uma dessa na inteligência artificial, não tem direitos autorais? Ela é minha? Se você pagar a plataforma, é sua. Ah, Você paga tem a direito. Só plataforma. que hoje já está aberto o precedente para você dizer, olha, isso aqui foi feito por inteligência artificial. Isso não vai tirar a questão de você receber o direito para aquilo, porque aquilo foi feito só para você. Não vai ter uma igual para outra pessoa. É que assim, a loucura, composição, né, cara, você vai mudando as notas. Compor não é uma coisa tão assim. Inclusive, isso tem um benefício bom aí, né? A pessoa de tanto ver como trabalha essas máquinas de IA, ela vai acabar também, ela própria, começar a desenvolver o senso de como a máquina trabalha para ela mesma começar a fazer. Então, se ela souber tirar, é o que eu falei, tem que saber tirar proveito. Se souber tirar proveito, por exemplo, na época do MP3, quando já tinha acontecido o que eu tinha previsto que ia acontecer mesmo, que eu comecei a analisar aquela matéria do estado de São Paulo, eu falei assim, caramba, quando saiu um disco em 2010, e veja que é bastante tempo depois, mas o MP3 já totalmente estabelecido e tal, eu peguei, a gente ia lançar um álbum duplo, com 30 músicas, foi o único álbum duplo do Sampa Crio, era CD, então ia ser CD duplo. Certo. E naquela época, para divulgar, o MP3 era ótimo, né? Porque você manda para qualquer pessoa, vai mandando. E aí eu tive ia ser lançado, a gente ia lançar o CD duplo, para você ficar dando CD duplo, além de ser 2 CDs, saía muito caro, né? Sim. Mesmo que você colocasse. Aí eu tive a ideia de... Tava todo mundo já ouvindo MP3, pô. Ninguém tava pegando CD praticamente mais. Ninguém tava comprando CD mais. Só os muito Já conservadores, estava vendendo né? pouco. Eu tô falando de 2009 para 2010. Já não estava mais se comprando CD como se comprava no início dos anos 90. Sim. No início não, 94 mais ou menos. Porque ainda saiu, nós tivemos 3 vinis lançados pela Sony até 95. Então você pega ali, cara, eu falei assim, não vamos lançar em CD. Vamos lançar o CD. Mas para divulgar, não. Vamos lançar em MP3, ficar aí com um só. E outro, eu queria um MP3 que o cara pudesse colocar no computador dele e arrastar para o celular. Ah, mas aí vai virar uma pirataria danada, mas quem... Aí foi quando eu comecei a falar. Quem não é pirateado hoje em dia não é lembrado. E a gente precisa fazer show, cara. Porque de CD, de música, assim, de venda de música, a gente não tem nem estrutura para isso, para viver disso. CD não vende mais como vendia antes. Então a gente não pode esperar que a gente vai ganhar com isso. Mas a gente vai ganhar muito se as pessoas passarem a ter acesso à nossa música, independente até do rádio, e espalhar a nossa música para todo mundo, porque aí a música pega e você vai fazer show, porque é o grande lance. Porque quando a gente estava na Sony, a gente sempre ouvia isso aí. Não se preocupa com CD. A gente ouvia isso muito do George Davidson. Não se preocupa com venda de CD. Eu ficava muito preocupado se estava vendendo ou não estava. Ele falou, olha, quem tem que se preocupar com isso é a gente. Não se preocupa, vai lá fazer show, vocês vão ganhar com show. Aí eu falava, pô, isso aí não é uma coisa certa, né, meu? Porque nem ou não, aquilo ali tá o nosso trabalho, a gente tem a nossa porcentagem, que era muito pequena, inclusive, com relação. Depois eu comecei a pensar naquilo, né? Ele não estava errado, cara. Eu falei, não, agora é a hora de pensar assim. Vamos nos preocupar com o show, mas para me preocupar com o show, eu preciso que a música pegue. E para a música pegar, eu preciso que as pessoas comprem o CD. Mas como é que a pessoa vai comprar o CD se ela não tiver acesso à música? Eu não posso colocar um pedacinho de cada música e dizer, agora vai lá, gostou do pedacinho, compra o disco inteiro. Isso é uma esquinhagem. Daí eu peguei, cara, o CD. Tinha um cara que ele vendia CD pirata lá
Ele era pirateiro, ele fabricava, ele tinha uma torre lá, um negócio que fazia um monte de CD pirata. E eu subia ali, eu via as piratarias de tudo, né? CD, de DVD, de tudo. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, eu falei, quem que faz CDs pra você? Ele falou, pô, você é polícia? Eu falei, não, pô, sou do Sampa Crio. Puta, Sampa Crio, não sei o que. Ele não tinha me reconhecido. Falou, não. Falei, eu quero colocar um CD que vai sair daqui a uma semana, eu quero que esse CD esteja em todo lugar que você possa imaginar. Quero o CD... como é que é o nome que tá o Valtinho J lá? Combinação Perfeita. É um CD duplo, inclusive, cara. Então, falou, sério, mano? Você vai fazer isso? Eu falei, eu vou. Eu quero que esteja em todo lugar na rua. Eu quero que esteja tocando em todas as ruas, a 24 de maio, em qualquer lugar. Eu quero que seja espalhado, cara. Ele falou, passa pra mim que eu faço. Passei pra ele uma semana antes de lançar. E quem tava bancando o CD éramos nós. Nós que bancamos tudo. Então não tava dando uma coisa da gravadora. Eu tava dando um CD meu. Certo. Dinheiro do grupo tinha sido bancado. E eu avisei pro grupo. Falei, a estratégia é essa, cara. Vamos espalhar esse CD, fazer ele pegar, todo mundo cantar tudo. Isso em Salvador foi uma febre, cara. Espalhou. E ainda lancei em MP3, um CD com todas as 30 faixas, um CD só. Então o cara podia colocar no computador dele e arrastar pro celular. Porque na época também, né, muita gente, não era todo mundo tinha um iPod. Mas arrastava pro celular, ouvia no computador. Resultado foi o sucesso do disco, assim, de modo instantâneo. Claro, aliado também, naquela época, tocou muito em rádio também. Mas com CD é um sucesso. Em Salvador, por exemplo, se a gente vai fazer show, metade do show é esse CD. Se ficasse esperando... Ficasse esperando a rádio tocar. As rádios basicamente tocaram 2 músicas desse CD. Tocaram O Anjo e a Flor e Distância. As outras não tocaram. E é um dos melhores álbuns do Sampa Crio. Mas por que também não tocou? Porque o Valtinho J veio, depois o Valtinho J saiu, teve toda uma questão. Ele ficou um ano só. E se ele tivesse ficado mais, a gente ia conseguir tocar mais músicas. Mas aí descaracterizou o grupo. Aí o Ricardo Anthony volta pro grupo que ele estava fora. Tem todo um contexto. Mas ainda bem que eu fiz isso, porque senão seria pior. E resultado, onde você chegava tinha. Aí chegou em 2007, o DVD. O DVD... que marcou a cara do Sampa Crio. Hoje, quando você fala em DVD do Sampa Crio, todo mundo vai no Nação Tantã. Uma semana antes, o pirateiro já tinha. Eu levei pra ele Seu o parceiro, DVD. Seu parceiro. Falei, ó, manda ver, vai sair daqui a uma semana. Com Ele ganhou dinheiro dei pra com caramba. cap e tudo. Mas veja bem, aí é que entra a questão. O DVD, ele se espalhou pelo Brasil inteiro. Certo. Eu não ia conseguir distribuir pro Brasil inteiro. O grupo não teria condições de fazer isso. Ainda assim, nós vendemos DVD pra caramba. Porque eu sempre pensava assim, o cara vai comprar o pirata, ele vai assistir. Ele vai pegar uma afeição por esse pirata que com o tempo também desgasta, né? Ele não tem a mesma durabilidade de um DVD normal. Ele vai gostar, ele vai comprar o original, pô. Sim. Eu vou querer o original, vou querer levar pra autografar. Eu autografava até o pirata. Autografei um monte de pirata. Até hoje eu autografo ainda gente que tem pirata da época. São fãs, né? E às vezes não tem condições Mas de posso comprar. falar? O DVD foi um sucesso e o grupo, a partir dali, virou a página. Passou a ser realmente uma coisa incrível. Todo mundo tinha acesso ao nosso DVD. Eu andava na rua, cara, tropeçava no DVD do Sampa Crio. Que legal. Mandei ver mesmo, fiz isso mesmo e faria de novo. Resultado, o DVD vendeu bem. Eu fiz isso com todos os CDs a partir desse. Todos os álbuns do Sampa Crio, eu fui o primeiro a levar para um dos maiores pirateiros que tinha em São Paulo na época. Agora, o cara ganhou dinheiro. Aonde era? No centro? Lá vendia lá na Pagé. Na Pagé. Ele tinha embaixo. Tudo começa ali na 25. Na época Pagé, na época Pagé. Sim. Cheguei ali, entregava para ele, falava, manda ver. Porra, mano, não acredito. Sério, mano, vai sair daqui uma semana. Vai. Corre. Uma semana antes já estava espalhado em São Paulo inteiro. O cara tinha o poder de fazer o bagulho. E assim, eu fiz questão, por quê? Porque era um meio que eu tinha divulgado. Pensa comigo, o que acontecia nessa época já? Quem tinha dinheiro, sabe o que fazia? Os grandes empresários, que já tinha muito investidor, ele pegava um disco do Jorge Mateus, por exemplo, um exemplo, tá? Não estou dizendo que ele fez isso. Eu vou dar um exemplo do Jorge Mateus. Ele mandava imprimir 500 mil cópias do CD do Jorge Mateus, além dos que ia vender, e dava nos shows, pô. Você ia no Villa Country, isso aí, qualquer um que estiver assistindo aí vai saber o que eu tô falando. Você ia no Villa Country, você tinha CD no chão, cara, de sertanejo. Tudo que era artista já saía. Só que o cara tava pagando do bolso dele esse CD.
Ele estava tendo investimento naquilo. E ele chegava, você ia entrar na casa, ou saindo, já tinha duas meninas bonitas, tipo, essas meninas que trabalham com recepção, entregando o CD. Quando não, tinha um carro de som, tipo picape, tocando a música bem alto na porta do Villa Country, e bastava você chegar perto, ele já dava um CD para você. Aquilo era um investimento. Eu não tinha dinheiro para fazer isso. O Sampa Crio, a gente não tinha dinheiro para mandar fazer isso. Agora, qual é a diferença do que ele fez para o que eu fiz? Nenhuma diferença. Porque o cara que estava fazendo... Aí o pessoal falava assim, você está alimentando o pirataria, o ser organizado. CRI organizado. Sei. Eu falava, não sei o que ele vai fazer com o dinheiro dele, o problema é dele. Isso aí cada um faz o que quer. Se ele vai ganhar dinheiro em cima. Eu sei de uma coisa, ele está poupando o trabalho para mim. Porque qual é a diferença do cara pegar, mandar fazer 500 mil cópias do meu CD, sair divulgando, que ele ia fazer de qualquer maneira, ele ia piratear de qualquer jeito, Sim. Não tinha controle sobre isso. Por que eu tenho que esperar? Se eu chegar para ele pedir para ele fazer, ele já vai fazer. E ele sabia que vendia mesmo. Então, se ele vender a R$1, pô. Qualquer pessoa tinha acesso ao CD do Sampa Crio com isso. Sim. Só que o que eu estava fazendo era até melhor do que o cara que estava dando de graça. E muitas vezes o cara que pega de graça jogava no chão, você via CD pelo chão. Você andava no Villa Country tropeçando em CD. Qualquer um do Villa Country naquela época lá, dos anos 2010 ali, pra cá, sabe o que eu tô falando. E era uma baita divulgação, tá? Muitos artistas explodiram com isso. Só que eu fazia diferente. Como eu não tinha como fazer o CD para dar de graça, embora a gente fez também, mas não com esse potencial de milhares, milhões, a gente simplesmente o cara fazia esse trabalho para mim. Ele estava ganhando, mas eu também não estava gastando. E ao mesmo tempo eu estava tendo o que eu queria, que era o nosso trabalho do lado desses grandes artistas, tocando de igual para igual com eles. Resultado, hoje a gente tem um DVD. Hoje nem quem tinha DVD, quem não tinha tal, tá lá no YouTube, tá de graça. Hoje todo mundo lança a música, põe de graça no YouTube. No stream lá, mesmo no Spotify, eu não sou obrigado a pagar, eu posso ouvir de graça com uma conta gratuita, ouvindo propaganda, porque tudo é marketing. E o que adiantou quem meteu a banca? De falar, teve gente que ficou com raiva de mim, cara, do meio. Porque eu falei que quem não é pirateado não é lembrado. Eu nem falei que eu tô revelando aqui pra você aqui agora. Que não é nenhuma vergonha pra mim. Porque na época o grupo todo sabia que eu ia fazer isso. Muitos do próprio grupo era contra. Eu falei, mas quem manda sou eu. Eu vou fazer. E deu certo. Porque é muito fácil depois, né? Bater, opa, caramba, o seu projeto de marketing deu certo. Eu falava assim, quem não é... E é verdade, quem não era pirateado na época não era lembrado, pô. Porque, além do MP3, a questão da pirataria acabou com o mercado fonográfico, mas não fui eu culpado pela pirataria. Eles tiveram condições de combater no começo. Mas acontece que talvez, dentro das gravadoras, já tinha gente pensando como eu, né? Eles vão acabar fazendo o nosso trabalho. Hoje eu tenho que fazer uma parte de CD para ficar dando de graça aí. O pirateiro já faz isso. E o valor E é o povão, cara, é o povão. Porque nem sempre você vai estar na frente do Villa Country para pegar um CD. Sim. Mas você vai estar passando na 24 de maio e vai ter alguém vendendo, pô. E quem é que tinha dinheiro para ir lá na loja e comprar um DVD? Não tinha, cara. Aí, uma vez, para fechar essa questão, tinha um cara que ele vendia... Aí você não está entendendo, cara, como a coisa é rápida. Esse assunto é muito bacana, porque é totalmente diferente de tudo que eu tratei em outros podcasts. Aconteceu um lance fenômeno. Ninguém queria mais o CD, cara. Mas nem de graça. Nem de graça, nem pirateado, nem nada. Acabou com a banca. O cara queria logo a coleção completa do artista em MP3, pô. E aí começou uma febre de vender a coletânea. Então, Roberto Carlos, todos os álbuns no MP3. Martinho da Vila, todos os álbuns em MP3. Raça Negra, todos os álbuns em MP3. Às vezes até mais de um artista. Se ele não tivesse muito álbum, juntava um monte de artista, cada um com 3 álbuns, pum. Era a discografia de todos. E aí eu comecei a olhar, não vi Sampa Crio, cara. Me conformei com aquilo, eu fiquei revoltado. Falei, bom, cara, cadê o Sampa Crio? Cadê a coletânea do Sampa Crio aí? Todos os álbuns. Álbuns que ninguém ia encontrar mais, como aqueles dos anos 90. A gente não tem todos, aí tu coloca só em coletânea assim. Eu falei, calma que eu vou arrumar. Eu mesmo montei tudo, entreguei pro cara. Falei, agora piratei essa porra aí. Passou 2 semanas, tava infestado de DVD com foto do Sampa Crio, coletânea completa. Quero que vocês ouçam. Cara, isso foi ótimo. Ótimo pro nosso trabalho. Se hoje a gente está aqui e as pessoas não ouvem só aquelas que todo mundo ouve em rádio,
Se as pessoas ouvem um lado B, como tem músicas nossas que nunca tocou em rádio, como, por exemplo, A Fim de Você, não, mas eu vou colocar aqui algumas, vai, que não tocaram, que a gente canta. Vida de Casal. Tem uma música que a gente cantou agora, Quando Você Me Quiser, dá um sinal. Nunca tocou em rádio. Alguém que você conheceu, foi por causa da pirataria isso aí. Porque essa música explodiu, foi no DVD. As pessoas já estavam cantando, sabe por quê? Porque eu já tinha pego a gente bancou um álbum, bancou 2 álbuns que foi pesado pra gente. Que é o que tem Ninguém, a música Ninguém, que é o Chama a Noite Cai, o outro que é o Baladas de Romance. Eu fiz isso com os 2 também. Esse álbum estourou inteiro. E a gente ainda vendeu 90 mil cópias, pô. Porque é aquilo que eu te falei, o cara pega, risca, qualquer coisinha já riscava, já não conseguia ouvir mais. Aí até que ele fala, pô, vou comprar o original, o CD é bom. Sim. Resultado, vendemos muito. Se eu vou contar a história do CD, eu até choro aqui. Do trabalho, do sacrifício que foi pra gente, porque a gente tava sem gravadora, sem empresário, sem nada. Mas nós tínhamos uma coisa, não dependia de produtor musical, não dependia de compositor, não dependia de nada. Eu fazia tudo. Na época eu estava fazendo praticamente sozinho tudo. Nesse álbum, A Noite Cai. Que ano foi isso? Em 2002. 2. Você vê como que a coisa funciona. Eu estou falando de 2010 que eu fiz isso, mas em 2002 eu já fazia também. Porque eu já espalhava, já soltava os MP3, já. Não era como era, ainda estava o MP3, ainda estava meio que engateando. Aí vendemos 90 mil cópias. E esse disco duplo, nós vendemos 45 mil cópias, pô. É um disco duplo, caríssimo. Você pega, eu tenho algumas cópias em casa. É uma relíquia. Se eu for vender hoje, vale mais de R$100. E a gente fez isso e o CD explodiu. Mas, Sampa, a pirataria eu acho que só existiu e só cresceu pelo valor. Porque, assim, tanta gente queria ter um CD, um DVD e não tinha condições de ter. Aí o que acontece no CD original? Você paga 50% de imposto, que já era na época um imposto caríssimo para uma questão cultural, né, que é o CD. E você tinha tudo ali, a gravadora querendo ganhar muito, né, em cima. Muito. Resultado, o CD custava R$30, o cara pagava R$1 no CD pirata, que tinha a mesma coisa. Mas ainda assim, como eu te falei, né? Quando o CD já criava um valor para a pessoa, hoje em dia tem gente que me procura perguntando se eu não tenho um CD para vender. CD. Olha. Então, assim, a gente tinha que se virar, cara, para divulgar, porque não tinha gravadora grande, a gente não tem ainda, mas hoje em dia, especialmente na época, não tinha uma gravadora grande, não tinha dinheiro para divulgar. É claro que a gente contou muito com a força da Transcontinental, que ajudou muita gente, o Cidinho, né? E as outras rádios que tocaram também, né? A própria Band, a 105, as rádios de São Paulo, principalmente. Sim, as populares. Mas a gente queria muito mais, queria que estivesse bem em Salvador teve a Piatã, que ajudou muito. As rádios lá, a Rádio Bahia. Né? Então a gente teve isso, mas teve isso por quê? Houve o inverso. O povo já pedia a música antes mesmo dela estar tocando, porque já conhecia. Queria ouvir no rádio. Também tinha isso, né? Era uma questão inversa. A pessoa ouvia, mas ela se sentia muito mais valorizada no gosto dela se ela conseguisse ouvir no rádio. Então ela começava a pedir, muitas vezes. O próprio Cidinho relatou isso para mim. O Cidinho mesmo começou a falar que a música que estourasse numa balada, né? Ou que ela começasse a ser pedida porque já estava na balada, era muito importante para o rádio. Então a gente começou também a fazer um trabalho com DJs também, de entregar para eles, embora era mais difícil com DJ, né? Você ficar determinando repertório para DJ é difícil, mas a gente presenteava. Então a gente tem que se virar. Então eu criei a frase na época que quem não é pirateado não é lembrado. A prova disso aí é o próprio filme lá do Wagner Moura, né? Aquele sucesso lá que foi aqueles 2 filmes lá que teve 1 e 2 dele, o grande sucesso dele no cinema, que é o Tropa de Elite. Tropa de Elite. Todo mundo sabe o que aconteceu no Tropa de Elite. Foi a pirataria que estourou o Tropa de Elite. Quem estourou o Tropa de Elite foi a pirataria. Embora o filme uma hora ia ser descoberto, quando ele vai pro cinema, ele já chega estourado. Né? Todo mundo, e isso não tirou o público do cinema dele. Então, assim, na época, é você saber tirar. Eu estou falando sobre saber tirar proveito da diversidade. Eu não estou falando simplesmente sobre você fazer uma coisa que é certa ou errada. É você saber tirar proveito de maneira. Até porque eu não estava cometendo nada de errado, porque eu estava cometendo isso com o próprio trabalho da gente. Eu não peguei trabalho dos outros para mandar. Eu peguei o meu. E, assim, não teria graça eu mandar pro cara depois que saiu, porque depois que saiu eles compravam mesmo e pirateavam. Eu queria que uma semana antes já tivesse.
Sim. espalhado. Porque depois o cara ainda ia esperar. Ia ter mais, hein? Pirateiro, o cara falou pra mim, a gente não pirateia tudo não, cara. A gente pirateia o que vende. Sampa Crio vende. Sampa Crio tem nome. Aí o Ninguém Estourada já, né? Já vinha tocando um mês antes de sair o álbum. Quando saiu, Pirata, pô, explodiu, cara. Qual foi a melhor fase do Sampa Crio? A maior... A melhor fase tá sendo atual, cara. Atual? A atual tá sendo a melhor fase do Sampa Crio. Não envelhece. Sabe por quê? Tá sendo a melhor. A gente teve várias fases. Você tem duas coisas. Tem a melhor fase e tem a fase mais importante. A mais importante foi realmente quando a gente estoura nas rádios e a gravadora 94. Sony abraça o Sampa Crio através do Arnaldo Sacomani. 93 para 94. Foi realmente uma fase. Não foi uma fase, foi um momento importante. Porque naquele momento foi bom, mas a fase. A gente, assim, altos e baixos é uma coisa muito relativa, né? Para muita gente, Sampa Crio não existe mais, cara. A gente tem consciência disso. Eu encontro pessoas. Nunca deixou de existir. Mas eu encontro pessoas em padaria, às vezes uma pessoa que trabalha na padaria. Agora mesmo eu encontrei aqui na rua. Não sei se você viu, um cara me cumprimentou ali, a gente chegou a ver. Ele me reconheceu passando, procurando vaga para estacionar. E ele esperou estacionar, porque ele tinha uma vaga em frente ao carro dele, era a única que tinha, e eu parei ali, ele foi, desceu. Pô, você é o cara do Sampa Crio, tá? E no final ele perguntou, e aí, o grupo continua? É normal, eu acho isso absolutamente normal. Eu falei, não, continua, então pode parar, tal. Tirou foto e tudo. Mas isso é porque a gente é bombardeado todo momento de pra tanto você artista ver, né? novo, de tanta coisa. Não, mas não é só isso, não. As pessoas não estão nem se importando mais. Né? Quem é artista, né? A pessoa ouve a música, não quer nem saber quem é. Dificilmente você vai, agora eu vou procurar o trabalho desse artista. Mas você é inconfundível, Sampa. Não, Quando é o Sampa Crio, é inconfundível. Beleza, sim, beleza. Mas ainda assim as pessoas não... Você vê só como é difícil você fazer uma mídia, pô. Hoje você tiver 1 milhão de views, pô, você não teve nada. 1 milhão de views não é nada, absolutamente nada. 1 milhão não é nada. 1 milhão não é nada. Verdade. Então o marketing, cara, hoje em dia ele tem que ser muito bem pensado para tudo. É diferente. Hoje a gente não está mais preocupado também. Vamos colocar aqui, 38 anos de carreira. Não temos mais essa ansiedade. A gente lança músicas novas ainda, tá? Inclusive a gente vai entrar em estúdio agora, gravar 3 músicas inéditas do grupo sozinho e gravar 2 com participações. Mas participações de artistas novos, inclusive, que merecem ter seu espaço aí. A gente vai dar essa oportunidade. Uma cantora que está cantando com a gente, que é a Thaís Ribeiro, e o Felipe, que foi fazer uma entrega em casa. Isso viralizou, inclusive. Ele foi fazer uma entrega em casa. Ele trabalha para o Mercado Livre, ele faz entregas. Ele foi entregar para mim uns cabos eu tinha comprado um videogame novo, eu precisava de um cabo de alta performance de 8K, e ele foi levar para mim esse cabo, chegou lá 10 horas da noite, era para ter entrega às 7. Eu já estava ansioso pelo cabo, eu queria ligar o videogame com esse cabo. E aí ele chega, eu já fui até meio apressado, e geralmente a minha esposa desce, tudo, mas eu fui. Cheguei lá, ele, o seu cara do Sampa Crio, tava chovendo, cara, ele na chuva. Ele parou para me entregar, eu falei, ele falou, pô, mano, posso cantar uma música para você aí, cara? Eu de vez em quando canto também. Eu falei, pode cantar. Aí eu peguei, abri o portão assim, desci. E quando ele cantou, cara, eu fiquei assim, caramba, mano, o cara canta mesmo, eu. Aí eu falei, posso te gravar cantando, cara? Ele cantou uma música do Sampa Crio, chama Você Perto de Mim. Aí ele foi e cantou. Quando ele canta a segunda vez, muita gente não sabe, mas a primeira, que ele estava mais relaxado, querendo mostrar, ele cantou melhor ainda que essa vez aí que viralizou. O cara soltou a voz, eu falei, caramba, esse cara canta muito. Aí, na hora mesmo, gravando ele, falando, ó, galera, tá vendo como tem talento? Veio me entregar, eu contei toda a história. E foi tudo feito ali. Eu só pedi uma autorização para ele para gravar ele cantando de novo. Eu canta de novo para mim, eu quero ouvir. Aí ele foi e cantou. Esse vídeo tem mais de quase 200 mil views. Viralizou assim. É Deus, né? É Deus. Viralizou. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, você vai gravar uma música com o Sampa Crio. Nossa, imagina a emoção. Na hora. O cara chorou, cara. Terminou ali, ele me abraçou chorando. Ele estava fazendo entrega. Qual a idade dele, mais ou menos? Ele deve ter uns 28 anos aí. 28. Canta muito. Aí eu virei para ele assim, vamos gravar a música juntos. Tá pronta a música, nós vamos gravar. A gente tem estúdio agora, semana que vem. Nós estamos falando de julho. Estamos aqui na primeira semana de julho. Na segunda semana de julho ele vai gravar com a gente uma música e vai ter um especial. E ele vai participar desse especial cantando essa mesma música. E eu espero fazer outras coisas com ele. E eu espero fazer outras coisas com ele. Felipe, ele faz entrega Tanto é que era pra gente já ter gravado, como ele tá na correria com muita entrega e ele precisa, né? A gente tá segurando, mas a música tá pronta já, pra ele cantar. Muita gente falou, pô, já esqueceu o cara. Eu não esqueci não, tá lá. Ele vai gravar com a gente. Isso aconteceu em maio. Posso compartilhar esse vídeo dele aqui no Fala Belo?
Pode, Pô. tá lá, vai lá no meu Instagram, tá lá. Sei. E também tá no TikTok, no meu TikTok, lá. Minhas redes sociais estão em todas. Tá, E é maravilha. sensacional. E ele vai gravar agora com a gente e vai participar do especial também. Eu vou fazer um especial agora, vão ter pelo menos uns 4, 5 artistas que ao longo da carreira da gente vem participando, que são artistas que não são tão renomados, mas que fizeram músicas com a gente, contribuíram Sei. muito para o nosso trabalho também, com a participação deles. Inclusive a Thaís vai participar também, que é uma cantora também que participa nos shows da gente fazendo os duetos, músicas como Ninguém, Distância, ela que canta. A gente sempre teve uma cantora, tem tido, né? Desde a Tata Reis, a gente vem mantendo cantoras ali com a gente. E ela chegou com tudo e vai gravar com a gente agora também. A gente dá a oportunidade, tem uma fã, cara, da gente, que virou cantora do grupo por um tempo. Ela não cantava. Só que ela uma vez pediu para subir no palco e cantar uma música com a gente. O pessoal ficou, põe a Tami é cantora. Ela canta, tal. Ah, beleza. Chamei ela para cantar um dueto com a gente, ela surpreendeu. Eu gostei dela cantando. Ela não é uma cantora, mas ela canta direitinho. E teve uma época que a gente estava com dificuldade para trazer uma cantora, e eu chamei ela ficou um período com a gente. No DVD agora que a gente gravou em Guarulhos, o mais recente, no conteúdo digital, né? A gente chama de DVD ainda, né? Por hábito. É. E ela tá cantando a música Ninguém com a gente. É uma fã do grupo que subiu. Inclusive, eu tenho a gravação da primeira vez que ela subiu com a gente. E eu fiz uma montagem dela subindo para cantar e depois já como cantora no grupo. Ela ficou pouco tempo, ela pediu para se afastar depois, porque talvez não acostumou com a correria da noite da gente, final de semana, viagem. E aí ela pediu para parar, né? No começo do ano agora. Ela estaria com a gente até hoje. E aí tinha uma outra menina que ela também conhecia, que eu também lembrei, e aí eu pedi para ela convidar essa menina para ocupar o lugar dela. São para 38 anos de Sampa Crio? 38. 38 anos. Eu ia te perguntar 2025. qual é o segredo. Ia te perguntar o segredo do Sampa Crio, mas eu sei o segredo. O segredo do Sampa Crio é esse coração que você tem aí. Ah, obrigado. Essa humildade que você tem, esse talento que você tem. Aliás, o grupo todo, mas o Sampa, você é a alma do Sampa Crio. Você é a alma. A sua alma é música, cara. A sua alma é talento. É uma visão, né, cara? Eu acho que eu tenho uma visão da minha vida, da minha educação, das dificuldades que eu passei na vida, porque muita gente acha que a gente nasceu em berço de ouro, né? Mas as dificuldades que eu passei, muita gente não passa. Eu passei muitas dificuldades na vida, cara. Passei mesmo. Mas eu nunca tive essa questão. Certeza, assim. Quando eu formei o Sampa Crio, cara, eu gostava muito de pegar umas coletâneas, né? Sim. De vinil. Então eu pegava The Best of Lilo Thomas, The Best of Wait the Fire. Eu comprava esses discos, né? E Van Lins, as 10 mais. Paulo Sérgio, as 20 mais. O CD, né? Aí quando eu fui de Sampa Crio, eu falei, eu só quero uma coisa. Um dia poder lançar um disco, nem imaginava que ia ter CD. Um vinil, né? Um disco, a gente chamava de disco, né? Com 10 faixas de sucesso do Sampa Crio. Hoje 10 faixas não dá nem para começar a conversa. Tem álbum nosso com 10 faixas de sucesso. Álbum inteiro. Como Baladas Românticas, tem mais de 10 músicas que fizeram sucesso. Então, eu dou graças a Deus apenas, agradeço a Deus todo dia. Primeiramente, de abrir o olho e falar, ainda estou vivo, tenho coisas para fazer ainda. Então, se eu acordei, é porque tem coisas que eu ainda tenho que fazer nessa vida. E eu tento aproveitar o máximo do meu tempo para isso. Não sou nenhum santo, não sou nenhum o cara mais certo do mundo, tenho meus pensamentos que talvez não sejam os mais... Mas eu também não tenho vergonha nenhuma de ter que voltar, dar um passo atrás, de voltar, de pedir desculpa se eu errei, alguma coisa, ou de tentar começar de novo. Eu nunca tive problema de voltar. É como eu costumo falar, eu já fui camelô na rua, né? De vender entre os carros que eu vejo hoje. E a gente tem tanta gente que faz esse trabalho. E muitos não sabem que muitos estão ganhando mais do que muitos que estão dentro do próprio carro. Verdade. E estão fazendo um trabalho que, na minha opinião, é muito honesto. Que eu também fiz. Se eu tivesse que voltar a fazer isso, eu voltaria de cabeça erguida e com muito orgulho. Porque era um trabalho, é um dinheiro tão honesto quanto o que eu ganho hoje. Eu não aceito ganhar dinheiro que não seja honesto. Eu só ganho dinheiro que for honesto. Eu só quero que for honesto. E eu não digo honesto do ponto de vista da lei. A lei os homens criaram perante Deus. A minha consciência de deitar no travesseiro e falar, fiz tudo certo, não estou devendo nada. E aí, por quê? Porque eu quero ir para o céu? Não. Porque é o meu sentimento de que tem que fazer o certo. Então eu tento fazer o mais certo possível. Nem sempre, talvez, eu vá ser justo, mas não dá para você ser justo com tudo. Em algum momento você não vai ser tão justo. Mas eu tento fazer as coisas certas, cara, conforme aquilo que eu aprendi com a vida e com a minha família, com a base que eu tive. E minha vida não foi fácil, cara. Não foi. Se eu fosse contar a história da minha vida, era outra história. Mas sabe por que você não tem esse medo?
porque você já sofreu lá atrás. E Ah, quando a gente sei, a sofre, a gente dificuldade. sabe que, por mais que esteja fazendo sucesso, teve sucesso que pode voltar atrás, que se voltar a acontecer as coisas que aconteceu comigo no meu passado, não vou dizer que vou tirar de letra de novo, porque quando a gente acostuma com coisa boa, a gente não É, quer mais, mas a gente já passou por aquilo, já então passou. E assim, né, cara, eu vou te falar que eu tenho boas lembranças de todas as fases da minha vida. Teve uma fase difícil, realmente, que essa sim foi muito difícil. Eu tive uma fase aí nos anos 2000, agora, 2010, de 2013 em diante, onde eu perdi muita gente. Eu não perdi a gente, pessoas próximas de família, principalmente, inclusive até de amigos, como eu perdi nessa fase aí. Então foi uma fase que me deixou um pouco depressivo, porque eu perdi a minha mãe, meu pai no ano. Um ano depois eu perdi a minha mãe, mas nesse meio tempo eu perdi duas irmãs. Uma muito próxima, que teve uma parada cardíaca, respiratória, e uma outra num acidente de carro. Duas irmãs, que eu amava, que eu falava, tinha sempre contato. Inclusive uma delas morava na Espanha, vinha sempre na minha casa e ficava de férias comigo. Então, coisas assim incríveis, cara. E parece que eu previa que ia acontecer alguma coisa com ela. Uma delas, que é a Mônica, que inclusive é o nome que eu batizei a minha filha, que tem 5 anos, foi em homenagem a ela. E eu pedi a Dani Vogel, que foi, né? Que ficou com a gente tantos anos, uma grande amiga que eu tinha no grupo. O Cocada, também, que era um cara que dançava, o b-boy, um grande b-boy, amigo próximo, cara querido. E eu pedi muita gente, assim, entendeu? De família e de amigos, e jovens, né? jovens. No Isso caso, é o meu pior. pai e minha mãe morreram com a idade que minha família costuma ir mesmo, que é por volta de 76, no máximo Que é a idade 77. difícil, falar a verdade, No é a mesmo, idade de... no mesmo 77, né? Então a gente já tem uma base também da vida da gente, que a gente tem que aproveitar ainda, né? Na ordem natural aí. Mas foi uma fase muito difícil para mim, porque ao mesmo tempo tinha que estar no palco. Porque como a gente nunca parou de fazer show, nessa época a gente estava fazendo também muito show, como estamos fazendo hoje. A gente chegou agora a fazer 14 shows em 14 dias. Claro, mas pegando final de semana. Mas aí pegando um final de semana foi 8, no outro foi 7. Puxa vida. 14 puxado, shows. Quando você pega 2 final de semana, você tem 14 dias. Foi bem puxado. Esse mês já está mais com o negócio de festa junina, tudo. Julina, né? Tem a festa junina no Nordeste, mas aqui em São Em Paulo é a julho, julina. E tem muita festa e tal, tá menos um pouco, mas ainda média de 2, 3 shows no final de semana, que é o básico mesmo. Mas a gente nunca parou. E nessa época a gente estava também nessa fase, assim. Sim. E ao mesmo tempo ele tendo que lidar com essas partidas aí, tendo que estar no palco rindo, atendendo fã. É difícil. E nesse meio tempo teve também uma perda que me abalou bastante, que foi o DJ do grupo, né? Uma filha de 22 anos faleceu num acidente de moto. Eu perdi minha filhada no acidente de moto há 2 anos. Não me recuperei até hoje. Tá, é difícil, cara. Imagina pra Muito gente que viu a menina nascer. Inclusive, ela canta no CD da gente, que tem uma faixa que no Baladas Romance, que eu tive a ideia de pôr crianças cantando trechos de música do Sampa Crio. Muito legal. E aí, ela era uma dessas crianças, a filha dele. Ele é um cara muito espiritualizado. Estava mais tranquilo que eu, que realmente fiquei muito abalado com a morte dela. Porque eu vim crescer, vi criança, vi bebê, né? Sampa, agora eu falei agora sobre você ser a alma do Sampa Crio, né? Eu acredito que tem artistas que é diferente. Eu fui entrevistar a Débora Seco há um tempo atrás, tinha 5 artistas. Eu entrevistei as 5, a gente trabalha com artista a vida toda, a gente acostuma um pouco com isso. Mas quando eu olhei a Débora Seco, eu vi uma luz nela, cara, eu não tenho esse A poder. Débora? É mesmo? A Débora Seco, eu vi uma luz, uma coisa tão linda nela assim. Eu falei, Débora, é demais. Ela é muito iluminada. humilde? Muito humilde, muito iluminada. Ela assim. passa isso mesmo. Ela Ela tem é muito- você tem as coisas que eu vejo dela, realmente é uma pessoa muito bacana que eu Quem vejo. foi o 100% artista? Falando de... Você se apresentou em todos os programas de televisão no Brasil Uhum. todo. Quem foi o artista que mais te chamou a atenção, assim? Xuxa, Faustão, Gugu, Silvio Santos? De todos os artistas, assim, a nível de humildade, né? Assim que eu vi, né? Pessoas que realmente de uma luz incrível. Teve 2. Juca Chaves, que eu tive a oportunidade de conhecer. Esse cara aí e Roberto Leal. Roberto Teve Leal, 2 nomes conheci, totalmente, gravei né? com ele. Roberto Leal era uma luz, cara. Era um cara iluminado. Roberto Leal. Que ninguém esqueça do Roberto Leal. Juca Chaves, cara. Que cara fabuloso, cara. Que cara impressionante.
Impressionante a humildade. Uma pessoa gente da gente. Era uma pessoa gente da gente. Agora, assim, de outros nomes também, né? Eu vou falar pra você que eu nunca tive problema com nenhum artista. Nunca. Jorge Mateus, cara. Os dois. Fabulosos. Caras assim. Eu digo assim porque você sabe como é artista quando tá com outro artista. É vaidade, né? A gente vai fazer um show lá em São Bernardo do Campo. Um show ao ar livre. E quem estava promovendo esse show era a Rádio Gazeta. E teve multidão lá. E o Jorge Mateus estourado já. Estourado, não era era um fenômeno já. A gente tava no camarim e os camarins eram um do lado do outro assim. Então para chegar no nosso camarim, tinha que passar por ele. A gente tava no palco, né? Eles já estavam no camarim deles. Então, quando a gente tava cantando, eles iam cantar depois da gente. Aí a gente desceu e foi pro nosso camarim para dali ir embora. Receber algumas pessoas e ir embora. Quem tava na fila para vir tirar foto com o Sampa Crio? Jorge Mateus, na fila. Olha que humildade. Muita gente ainda não reconhecia, mas já eram os caras estourados já. Eles estavam lá. E eles invadiram o camarim, abraçando a gente, dizendo, caramba, mano, de moleque, só ouvia Sampa Crio, imitava Sampa Crio. Se você conversar com os caras, eles vão lembrar disso. Aí, anos depois, eu fui encontrar eles, alguns anos depois, não muitos. Porque teve uma casa lá na Vila Olímpia que eles adquiriram na sociedade ali. E teve aniversário dois aniversários que foram comemorados ali do Neymar. Era o Neymar Fest. O primeiro eu entrei graças a um segurança do Santos, que me reconheceu, gente boa demais. E era a segurança do Santos, me viu, eu estava tentando entrar na festa, que eu já sabia que era a festa do Neymar, mas não conhecia o Neymar, não conhecia ninguém. E a gente vinha de uma, eu estava com um amigo meu, que a gente vinha de uma balada da mesma rua, do outro lado. Tinha acabado de fechar a balada, vamos ficar a noite aqui, solteiro, na noite. Aí ali, aquela noite, a gente entrou por causa disso. Depois eu tive um contato com o Neymar e com o próprio pai dele, que uma simpatia também. Depois, teve um ano seguinte. Aí, eu estava em casa, nem sabia que estava tendo a festa do Neymar. Aí, quem me chama? O Matheus. No telefone, estava junto com outro amigo meu, que estava lá. Falou, pô, Sampa, falei de você aqui, ó, quem tá te chamando aí, ó? O Matheus. Sampa, vem pra cá agora. Ele estava até com o braço machucado nessa época. Agora, cara. Falei, bom, mas eu não conheço ninguém aí, porque a casa é minha, rapaz, vem pra cá. Era a mesma casa. Esqueci o nome da casa lá na Vila Olímpia, muito famosa. Tinha duas casas, uma de frente pra outra ali na rua ali. E aí eu fui pra lá, passei a noite lá, fiquei no camarote lá. Que legal. E aí conversamos bastante, conversei muito com ele, muito. Então, assim, são caras assim que marcam a gente, né, pela humildade e nunca deixar de ser. Nunca deixar de ser humilde. Então, o verdadeiro artista, ele já nasce artista, né? Ele é completo. O verdadeiro artista, ele não tem que ter só sucesso na música ou na atuação dele. Ele tem que ser humilde. Você tem que continuar sendo ele, cara, porque ele é um artista que ele não é dependente dele pra nada só. Às vezes sobe na cabeça de algumas pessoas. Infelizmente, cara, mas isso aí é com qualquer papel, não é só como artista. Como se ele ganhar na loteria, ele já faz isso, cara. Ele já se transforma. Dê dinheiro e poder, né? Todas as vezes que eu encontrei o Sampa Crio, que eu gravei com o Sampa Crio, eles são os mesmos desde que eu conheci a primeira vez. Sampa, cara, muito obrigado, irmão. Obrigado a você. É fera. Sou muito seu fã e fã do Sampa Foi muito bacana esse papo, porque eu falei de uma coisa que cada podcast é uma história, né? Muita coisa que eu contei aqui eu não tinha contado em nenhum. E hoje eu pude revelar muita coisa bacana, muita gente não sabe, mas que faz parte da história do Sampa Crio, que essas coisas fazem diferença. Nem tudo eu acertei, mas nessa parte eu acertei muito. Muito obrigado. Belo, obrigado ao seu espaço aqui. Foi uma honra estar aqui com você. E conte comigo e com o grupo quando precisar. É isso aí, Fala Belo. Hoje um bate-papo super descontraído com o meu amigo e ídolo da música, JC Sampa. Sampa Crio.